Aqui no canal nós já trouxemos vários tipos de lubrificantes para bicicletas, mas nesse vídeo nós vamos falar especificamente de lubrificantes à base de cera, já que muita gente quer saber qual é o lubrificante melhor à base de cera, qual deles que realmente é mais eficiente. Eu não vou dizer para vocês qual que é realmente o melhor que existe, mas eu vou falar para vocês os melhores que eu já usei até o momento, que eu realmente tenho utilizado com bastante frequência, ou seja, aqueles que eu utilizei por último. Todos eles estão aqui, mas eu criei um ranking para a gente descobrir qual deles que pode ter aí o melhor custo-benefício, por exemplo. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui, sejam bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle. Esse vídeo vai ser um comparativo entre todos os lubrificantes que eu já testei até o momento. Não estou falando de todos os lubrificantes que existem, afinal de contas eu não tive acesso a todos ainda, mas todos aqueles que eu já pude testar, é sobre eles que eu vou falar hoje. Eu não fiz nenhum tipo de teste laboratorial, por exemplo, testes químicos e resistência e tudo mais. Quem faz isso aí é a própria fábrica, o próprio fabricante ou o pessoal responsável, órgãos responsáveis por essa área. Eu sei que tem canais especializados nisso também, tem canais que fazem testes mais profundos, mais técnicos do produto. Mas aqui o nosso teste é no dia a dia mesmo. É da mesma forma que você vai utilizar na sua casa, você vai utilizar na sua bike. Por isso é dessa forma que eu testo, do jeito mais prático e simples possível. Aplica na corrente, usa e vê como é que fica. Agora, sem mais enrolação, bora aqui para iniciarmos o nosso vídeo. Vou usar aqui 4 critérios basicamente, são os 4 principais critérios que eu acho interessante nós julgarmos aqui. E eu criei um pequeno ranking de pontuação para a gente somar no final e ver quanto que cada um aqui levou. A pontuação máxima é 3 e a mínima é 1. Todos eles são bons, só que um ou outro aí tem algum critério a mais que um tem, outro que outro não tem, ou seja, uma vantagemzinha aqui, outra ali, e é isso que nós vamos ver aqui. Primeiro critério é a aplicação. Qual deles que tem uma aplicação melhor aqui? Quando eu falo em aplicação é a facilidade para você aplicar, o quanto que isso te dá trabalho ou não. E eu também considero muito importante, ainda dentro da questão da aplicação, a secagem. Todos eles é da mesma forma, depois que você aplica, você precisa esperar secar para que então você possa utilizar. E o que sobressaiu nesse sentido foi o GR8, em função de que o GR8 foi o que secou mais rápido na minha opinião. Todos eles aqui o fabricante diz que você tem que esperar de 2 a 3 horas para secar. E o GR8 secou em menos de 1 hora. Os demais são cerca de 2 a 3 horas para ficar realmente bem seco para você utilizar. E destacamos apenas o da Great, nota 3, porque na minha opinião o processo de aplicação dele foi mais eficaz do que os demais, embora esses aqui não tenham sido ruins, só não foram tão bons quanto esse. Caso você queira saber um pouco mais de forma individual de cada uma dessas opções, basta você ir vir aqui na descrição que tem um link aqui para cada review que eu já fiz, ou fique atento aos cards que eles vão aparecendo aí ao longo do vídeo também com cada modelo. Segundo critério, resistência e durabilidade. Resistência é o quanto que ele resiste às adversidades do tempo, quanto que ele resiste em passar em locais com terrenos em diferentes condições, ou até mesmo passar por chuva, por água, por lama, tudo isso. Isso é a questão da resistência. Então tudo isso aí eu avaliei durante todo esse tempo que eu vim utilizando eles. Qual deles que realmente resiste e também dura bastante tempo. Com apenas um ponto, a gente tem aqui empatado o lubrificante da Squirt e o lubrificante da Solifes, a lubriceira da Solifes. Logicamente que todos eles são resistentes à água, mas se pegar uma situação muito extrema, como uma chuva muito forte ou passou por dentro de água por muito tempo, provavelmente essa durabilidade dele vai diminuir e a resistência também. Então esse é um detalhe importante. Todos eles eu deixei para avaliar justamente em dias com condições melhores, assim, com condições onde eu não passasse em situações muito extremas. Até porque quando eu vou para lugares com condições muito extremas, eu não uso cera, eu uso um outro lubrificante que a gente vai falar em outro vídeo. Squirt e lubriceira Solifes, eles fizeram abaixo de 100 km com uma única aplicação. Fiz vários testes e não consegui esticar muito mais do que isso. Na verdade, a média de quilometragem deles é na faixa de 80 km. Tanto o Squirt quanto o lubriceira Solifes foi essa a conclusão que eu cheguei. E por isso eles levaram 1 ponto cada um. Não é ruim. Eu acho que é uma quilometragem boa até para um lubrificante à base de cera. Tá bem interessante. Então, mas ele tá dentro de um padrão. Tá normal, nada muito
além daquilo que a gente podia esperar. Então tá dentro daquilo que é esperado. Porém, o GR8 ou Great e o PPW foram um pouco além. Tanto o GR8 quanto o PPW eu consegui facilmente aí fazer um pouco acima da média, chegando aí entre 120 km até um pouco mais em condições extremamente boas mesmo, tá? Sem muita poeira, ou rodando em locais bem mais secos, dá para fazer acima de 120 km, tanto com o GR8 Great ou com o PPW. Os dois foram muito bem. Mas marcaram apenas 2 pontos, porque na verdade me surpreendeu demais o Dry Wax da Morgan Blue. Esse lubrificante aqui, pessoal, eu consegui fazer também com ele acima de 120 km, ficou até bem parecido com esses dois, porém ele precisou levar aqui a nota máxima, ou seja, a pontuação de 3, porque eu também testei na e-bike e dentre todos esses lubrificantes, o único que resistiu tão bem quanto se fosse numa bike normal foi esse aqui. Ou seja, essa cera é uma cera indicada até para você usar na e-bike. Ah, mas qual que é a diferença? É que na e-bike tem um torque do motor, tem uma exigência muito maior do equipamento, principalmente dos componentes, porque hoje em dia nós já temos lubrificantes específicos para e-bikes também. Mas esses aqui, ó, nenhum deles é específico. Na verdade, nenhuma dessas opções aqui é específico para e-bike. E o único que mesmo assim teve uma boa resistência foi o Dry Wax. Então, para mim, ele mereceu um 3 aqui na questão de resistência e durabilidade. Terceiro critério, um dos mais importantes aqui, um dos que a gente mais gosta de saber, limpeza. Qual deles que é mais fácil de limpar? Ó, eu já vou logo colocando aqui, classificando o que ficou em último colocado, na verdade o que teve a pontuação mais baixa, que foi justamente o que teve a pontuação mais alta anteriormente. Aqui, olha só, o Dry Wax ficou em último lugar, pessoal. Todas essas ceras aqui, elas são eficientes. E quando eu falo limpeza, é aquele que mantém a sua relação por muito mais tempo limpo. Então você olha para a relação e você vê aquele aspecto de limpa. E quando o lubrificante auxilia nesse ponto, ele ajuda a prolongar a vida útil da corrente. Então todos eles foram bem eficientes nesse ponto, mas na hora de remover, na hora de realmente retirar, aquele que eu tive um pouco mais de dificuldade sempre foi esse aqui. Esse aqui, inclusive, eu precisei sim usar um desengraxante e esfregar um pouquinho. Já esses demais, com um pouco de paciência, dá para tirar só com o próprio detergente que você utiliza ali para limpar a bike, já funciona muito bem. Então aqui a nota mínima, nota 1, e esses demais aqui, todos eles foram nota 3, porque é muito fácil de limpar, todos eles, bem fácil de limpar. E vendo essa classificação, nós conseguimos até concluir aqui, tirar uma conclusão do porquê que no critério anterior o Dry Wax acabou ficando com a pontuação máxima, porque dá para perceber que ele gruda mais realmente. Isso é uma coisa importante para você entender. Quando o lubrificante é muito mais resistente durante o uso, logicamente ele também vai te dar um pouquinho mais de trabalho na hora de limpar. Claro que isso não é uma regra absoluta, mas geralmente é assim e está explicado aqui no caso desse aqui. E por fim, o último critério é a questão do preço. Então na questão do preço, aquele que ficou mais lá atrás, que ficou com uma nota mínima, foi o Squirt. Ele é um lubrificante que o preço não justifica muito as qualidades dele. Então eu não vejo ele como um lubrificante que tem assim um bom custo-benefício. Para vocês terem uma ideia, um frasco de 120 ml do Squirt pode custar entre 120 até 150 reais, podendo chegar até 170 reais. É um lubrificante que hoje em dia me parece que pelo preço ele acaba não valendo tanto a pena. Porque afinal de contas vocês viram aqui que todos esses aqui também têm várias qualidades, tanto quanto esse, e eles são mais baratos, como nós já vamos ver. Então esse aqui ficou em último lugar, recebeu apenas 1 de pontuação, porque não vejo que ele tenha um bom custo-benefício. Ele custa acima de 100 reais. Agora, se ele realmente durasse 3 vezes mais, 4 vezes mais do que os outros, até justificaria a questão do preço, como muitas vezes a gente vê lá na questão do Smooth, que pretendo falar futuramente para vocês. Mas nesse caso, ele custa muito mais e não oferece tanto mais quanto esses outros aqui. Na sequência nós temos o Morgan Blue. O Morgan Blue também não é um lubrificante assim mais em conta aqui da nossa lista. Geralmente uma embalagem como essa, um frasco de 120 ml, ele vai custar na casa de 100 reais. No entanto, ele oferece uma durabilidade muito maior e vários outros benefícios como nós já vimos. Portanto, ele mereceu pelo menos um 2. O próximo é a Lubicera Solifes, que também marcou 2 pontos.
igualzinho esse aqui. E o motivo é porque apesar de ela não fazer a mesma quilometragem, não ultrapassar ali os 120, 130, 150 km como foi o caso desse, mas ainda assim ela tem um bom custo-benefício porque o preço é muito bom. Um frasco desse aqui, por exemplo, de 120 ml, você paga aí R$ 59,00, R$ 59,90. Ou se você quiser uma embalagem um pouco menor, de 70 ml, por exemplo, você vai pagar na faixa de R$ 34,90. Se nós fizermos um comparativo aqui com o Squirt, basicamente eles ficaram ali na mesma média de quilometragem, quase a mesma pontuação nos demais critérios, porém olha só a diferença de preço. Enquanto você paga aqui R$ 49,90 em um frasco de 120 ml da Solife, você vai pagar R$ 170,00 em um frasco de 120 ml da Squirt. O próximo é o PPW e é a mesma coisa que eu acabei de explicar da Solife. O PPW tem um excelente preço também, faz um pouquinho mais de quilometragem, mas o preço ele está ali mais ou menos na mesma margem da Solife. Na verdade, ele custa um pouquinho acima da Solife. A média de preço do PPW é R$ 59,90 e por isso ele marca 2 pontos aqui também. E por fim, o GR8, a cera da Great, que marcou aqui 3 pontos, ou seja, pontuação máxima. Isso porque, pessoal, esse aqui realmente tem o melhor preço dentre todos esses. Para vocês terem uma ideia, no site do fabricante, esse frasco com 70 ml custa apenas R$ 35,00 e com frete grátis. E o que mais me impressionou é que eles têm também uma versão de 500 ml por apenas R$ 99,00. É claro que nem todo mundo vai ficar comprando 500 ml, a não ser que você vai comprar aí para dividir com alguém, ou se você tiver uma oficina e tudo mais, mas é para vocês verem quanto que é o custo desse. E nós vimos aqui que ele apresentou bons resultados em todos os critérios que nós falamos aqui também. Agora olha só como que ficou a nossa pontuação. Como nós tivemos um empate, o ranking não conta mais com 5 colocados, em 5 com 4 colocados, e nós já vamos ver. Por exemplo, em quarto colocado nós tivemos o Squirt, que marcou 7 pontos na somatória geral de todos os critérios. Em terceiro colocado, empatado com a mesma quantidade de pontos, nós temos a Solife e a Morgan Blue, que tiveram a mesma quantidade de pontos na somatória geral, 8 pontos. Já em segundo lugar, nós temos aqui o PPW, que marcou 9 pontos na somatória geral. E em primeiro lugar, marcando 11 pontos na classificação geral, o lubrificante Great, ou GR8. E aí, o que vocês acharam dessa classificação? Vale lembrar que essa é uma opinião minha, baseada no uso que eu tenho até aqui. Essa questão do ranking, da pontuação, foi uma maneira que eu arranjei aqui para não só ficar falando, gostei mais desse. Mas eu poderia simplesmente ter organizado a lista aqui, olha, esse aqui ficou em primeiro, esse aqui ficou em segundo, esses dois aqui ficaram empatados em terceiro lugar e esse aqui ficou em quarto lugar. Pronto, poderia dizer isso e fechou. E é isso, mas achei que ficava mais interessante a gente fazer nesse formato. A gente pode usar isso também para outros segmentos, outros acessórios e itens se vocês acharem interessante. Agora comenta aqui o que vocês acharam. Qual é o que vocês realmente acham que deveria estar em primeiro lugar? Tem alguma coisa que vocês inverteriam? Se você já usou também alguma dessas marcas aqui que eu estou mostrando e você teve resultados diferentes daqueles que eu expliquei, seria muito importante o seu feedback. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal e ajuda outras pessoas que estão pesquisando sobre o assunto. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes de você sair, confere essa inscrição no canal. Se não for inscrito, inscreva-se. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.